Aqui eu tô Tudo te ouvindo ok muito bem. aqui. Então tá. Aqui tudo certo. Então, o Dr. Felipe Jader, ele é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, né? Possui programa de residência em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Universitário de UFJF. Pós-graduação em aplicações complementares às ciências militares pela Escola de Saúde no Exército e oficial médico ortopedista de carreira do Exército Brasileiro. Eu queria agradecer a participação do Dr. Tudo ok. Então, como eu falei, né, nosso tema hoje é urgências ortopédicas, né? Nós divulgamos aí como emergências ortopédicas e, de certa forma, esses temas se confundem um pouco. Antes de mais nada, eu quero declarar que eu não possuo, né, nenhum conflito de interesse sobre o tema. A minha apresentação já foi feita, né? E vamos começar com um questionamento. O que é uma urgência e o que é uma emergência, né? Toda urgência é uma emergência? Toda emergência é uma urgência? Então, a urgência é toda vez que nós temos algum tipo de dano, de ameaça à saúde, que pode ter ou não potencial de risco de vida. Então, percebam que o conceito de urgência ele vai estar inserido dentro do de emergência. E ela exige uma assistência médica imediata, o mais precoce possível. A emergência é um conceito muito parecido, mas quando a gente tem o risco iminente de vida, sofrimento intenso, e esse tratamento médico ele deve ser imediato, né? Então, toda urgência é uma emergência, mas nem toda emergência, né? Desculpa, toda emergência é uma urgência, mas nem toda urgência é uma emergência. Então, pensou em emergência, pensou em risco de vida. Essa aula não vai versar sobre dois temas muito presentes no trauma, né, que é a assistência pré-hospitalar e o suporte avançado de vida no trauma, né, que a gente conhece por essas duas siglas, mas é muito importante um conhecimento que esses temas existem e que o paciente, apesar de estar sendo visto de uma forma segmentada, ele vai passar por essas avaliações. E aí eu convido a vocês a fazer uma pequena brincadeira, né? Toda vez que a gente pensar em ortopedia, e principalmente num contexto de urgência, vamos pensar que num plantão ortopédico é de lei lembrar de alguma coisa, né? É de lei lembrar de alguma coisa. Dos déficits neurológicos, das luxações, fraturas, amputações traumáticas, esmagamentos e politraumas, das exposições e das infecções. Se você for com essa cabeça para um plantão, seja ele como clínico, seja ele como especialista, você vai estar apto ali a estar atento às principais urgências e emergências ortopédicas que podem acontecer e que nós vamos destrinchar. Faltou uma figurinha aí, que geralmente é consequência de duas outras situações, que é a síndrome compartimental. Então, é de lei lembrar que pode acontecer síndrome compartimental, né? É uma regrinha aí para a gente lembrar. E vamos começar pelo DI, o DI de déficit neurológico, né? O déficit neurológico, eu vou falar um pouco mais sobre ele, porque o exame físico é bem rico e são situações onde o clínico muitas das vezes tem contato com esses pacientes, não é uma coisa tão específica como, por exemplo, uma fratura exposta, o pessoal já sabe de cara encaminhar para o ortopedista, mas às vezes um déficit neurológico, né, um paciente ali com a lesão medular, com uma caldequina, ele pode passar desapercebido, né, principalmente a caldequina, né, lesão medular, os traumatismos raquimedulares, os politraumas, dificilmente vai passar. E o que seria o conceito? Toda vez que você tem uma interrupção, eu gosto de brincar que é uma interrupção na fiação, né? Então, o que é o fio? O fio é o axônio, né? O impulso nervoso ele é transmitido pelo axônio, e quando você tem uma interrupção de níveis variados, você vai ter déficits variados nas funções sensitivas e motoras, né? Lembrar desse acontecimento sempre que tiver um trauma significativo, né? Deixar isso passar desapercebido, ou até mesmo fazendo o diagnóstico correto, mas muitas vezes o tratamento não é o suficiente para esse paciente se recuperar.
vai impactar em alta morbidade, muitos potenciais de anos de produtividade ali perdidos, ou até de vida perdidos, se esse paciente morrer, né? É muito comum no nosso país acidentes automobilísticos e violência, né? Então nós temos aí o tempo todo traumatismos raquimedulares por armas de fogo, nós temos acidentes de motocicleta, né? E o que acontece? Algum tipo de trauma direto ou compressivo machuca os tecidos neurológicos, né? Os tecidos nervosos, melhor dizendo. E isso pode ser tanto algo direto, uma espícula óssea, né? Quanto o hematoma, o abscesso, o processo inflamatório. E aí, alguns conceitos são muito importantes da gente entender. O primeiro conceito é o conceito de choque medular, né? Eu fiz algumas analogias para a aula ficar bem leve, porque ela é muito densa. O choque medular, ele é um curto-circuito, ou seja, fisiologicamente, né, o tecido nervoso, ele possui estímulos elétricos. E quando acontece um trauma significativo, é como se o nosso sistema nervoso, ele desligasse. É como se fosse um mecanismo de defesa. Ele desliga, né, automaticamente, independente do nível ali da lesão, ele desliga, ele para de funcionar, entre aspas, como um todo, dali para baixo, né? E por que é importante saber disso? Porque se você avalia um paciente em choque medular, você não é capaz de estabelecer qual é o déficit objetivo que ele apresenta, porque ele vai apresentar um déficit difuso. Então você precisa que ele tenha se recuperado desse choque medular, para aí sim você ter uma avaliação fidedigna. E geralmente essa recuperação ela acontece dentro de 24 a 48 horas nos livros, né? Na prática a gente vê aí dentro de 24 horas. E o que esse paciente vai exibir? Ele vai exibir uma total ausência de funcionamento dali para baixo. Então, paralisia flácida, né? Anestesia, ele não tem reflexos, né? Sendo que 24 a 48 horas é para cessar o choque medular. Essa média de 3 semanas é para esse espectro de sintomas, né, ficar algo que você vai poder dizer ali o que vai ficar em definitivo ou não daquela lesão. Mas 24 a 48 horas você tem o seu termômetro, que é a ausência dos reflexos medulares e principalmente o bulbo cavernoso, te indicando que não adianta fazer nenhuma avaliação daquele paciente ali, porque ele está em choque medular. O reflexo bulbo cavernoso, ele nada mais é do que o estímulo, seja do clitóris, seja da uretra feminina, através da tração da sonda, ou da glande masculina, também através da tração ou da compressão, né, dessa sonda vesical, e com um dedo, onde você faz o toque retal, esse paciente vai ter o reflexo de contrair o esfíncter anal. Então, veja que é um arco reflexo intermediado por nervos baixos, por exemplo, o nervo pudendo, né, que vai controlar o esfíncter, ele tem raízes de S2 e S4, e ele vai te indicar o quê? Que esse paciente está retornando de caudal para cranial. Então, a partir do momento que esses reflexos começam a ser reestabelecidos, você pode dizer que esse curto-circuito passou. E aí sim, né, você vai poder avaliar esse paciente de uma maneira mais fidedigna. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, outra coisa que a gente tem que ter em mente é o choque neurogênico. Então veja, choque medular é o curto-circuito. Fisiologicamente, não é por um dano orgânico, toda aquela parte neurológica ali para de funcionar. E aí o seu termômetro do retorno é o retorno do reflexo bulbo cavernoso. Já o choque neurogênico, ele pode ser resumido como a perda do tônus simpático. Então você tem lesões ali do sistema nervoso autonômico simpático, que faz com que aconteça uma vasodilatação, ela não é uma resposta fisiológica à hipovolemia, é diferente do choque hipovolêmico, e com isso aquele paciente, ele tem o famoso choque quente que a gente fala, ou seja, ele está todo dilatado, né? Ele começa a ficar bradicárdico, né? E com isso não adianta fazer volume. É um choque que responde às aminas vasoativas e não a volume.
E por quê? Porque se você der volume para esse paciente, não souber diferenciar de um choque hipovolêmico, por exemplo, né, onde você vai ter ataque cardíaco, onde você vai ter um choque frio, né, com dificuldade de perfusão distal, você pode acabar encharcando esse paciente. Então, diferenciem bem choque medular de choque neurogênico e choque neurogênico de choque hipovolêmico. Qual é a avaliação que a gente usa? Bem, eu botei as imagens só para a gente ter uma noção, mas é uma avaliação bem grande, a escala ASIA, né, que é a American Spine Injury Association, aonde você tem que saber avaliar o paciente tanto motor, tanto sensitivamente, para poder graduar e depois colocar nessa tabela gigantesca, que com certeza a gente não vai esgotar aqui, mas vamos entender os conceitos, né? Então, o primeiro conceito é excluir o choque medular. O segundo conceito é avaliar o paciente segundo níveis sensitivos e níveis motores. E o nível que você vai falar é o último nível que aquele paciente apresenta função, né? E aí você tem que conhecer os diversos dermátomos e miótomos. Nós temos todos esses dermátomos pontos-chave de sensibilidade, e aí vale a pena citar só o T4, que é mamilar, o T7, que é apêndice xifoide, T10, que é a cicatriz umbilical, e ali L1, região inguinal, né? Isso é o que a gente costuma decorar, que muitas vezes acaba caindo em prova também. E os músculos-chave são os movimentos, né? Os movimentos de proximal para distal nos membros superiores e inferiores. Então, você tem C5, flexão de cotovelo, C6, extensão de punho, C7, extensor do cotovelo, C8, flexor profundo do terceiro dedo, e T1, abdutor do quinto dedo, né? Depois você tem a flexão do quadril, os extensores do joelho, os dorsiflexores do tornozelo, extensor longo do hálux e flexor plantar do tornozelo. A maneira mais fácil de gravar isso é examinando e criando uma lógica, né? E a lógica fica conforme essa imagem que nós estamos vendo aí. C5, né? Os flexores do cotovelo, C6, extensor do punho. C7, flexão, ali ele coloca flexão de punho, mas a gente usa mais a extensão de cotovelo, né? O C8, a gente usa mais a flexão do flexor profundo dos dedos, na terceira falange, e T1, a abdução do quinto dedo. E aí depois ele volta, né? A extensão, a flexão do quadril com L2, a extensão do joelho com L3, a dorsiflexão do tornozelo com L4, a flexão dorsal do hálux com L5 e a flexão plantar, né, ali, Aquiles, com S1. Então tem que criar uma lógica na cabeça, tem que examinar, senão não grava. Os reflexos são um pouco mais fáceis, né? Nós temos C5, o bicipital, C6, o braquiostilo radial, C7, o tricipital, L4, o patelar, e S1, o aquileu, né? Aqui é só para a gente ter conhecimento do reflexo cutâneo abdominal. A gente usa mais nesses pacientes que têm lesões torácicas mais altas, né? Porque ele é intermediado por raízes torácicas ali de média para baixo, né? E não é algo tão próximo da nossa prática clínica. Então, quando a gente vê assimetrias nesse reflexo, é um indício de que pode ter alguma lesão, uma M, né, um Brown Sequark, uma M-secção da medula. Eu não vou falar sobre as síndromes medulares, porque a aula não é sobre lesão medular. E uma vez que você tenha feito isso tudo, você é capaz de classificar esses pacientes conforme Frankel. E Frankel é interessante porque A é a mais grave. Então, eu sempre gravo A abolido. A não tem nada. E é normal. A abolido, é normal. Uma vez que você coloca em todos aqueles scores, você vai conseguir graduar conforme Frankel, tá? E isso daí é só para vocês terem conhecimento, não é uma aula de escala, e a gente vai ficar aí horas se for falar sobre isso. Outra coisa que eu achei interessante para vocês é sobre a avaliação cervical. E aí, olha que confusão. Nós temos 2 protocolos. Aí já começa aqui. A quantidade de coisa que nós temos que saber. Depois vem esse fluxograma, que ao invés de ajudar, eu acho que ele acaba atrapalhando. E aí eu criei uma outra regrinha também para ajudar vocês. Toda vez que a gente for avaliar um paciente com suspeita de lesão cervical, a gente tem que se perguntar o seguinte:
Eu tenho que ter atenção com a palpação da linha média, que na verdade é média, mas para poder fazer o acrônimo, eu coloquei a palpação da linha média. E o que isso significa? O paciente chegou para você com colar cervical, queixando de dor na cervical, você fez a palpação da linha média, ele tem dor, né? Você avaliou a parte neurológica, ele tem déficit, ele não tem nenhuma lesão que promova distração, então ele não tem 2 fraturas expostas, por exemplo, uma fratura de fêmur. Por quê? Porque às vezes está doendo tanto o fêmur que ele esquece que o pescoço está doendo. Ele não está intoxicado por álcool, por drogas, ele está alerta, né? Vigil, lúcido, orientado, ele responde às suas perguntas. Ou seja, se você conseguir excluir todos esses achados, provavelmente a retirada do colar cervical sem exame de imagem vai ser uma retirada segura. Em caso negativo, para qualquer uma dessas orientações, ele tem dor na cervical e ou dor na palpação da linha média dos processos espinhosos, ou não, mas ele tem um déficit neurológico, ele não consegue mexer a perna direita, ou ele não tem força motora ali, grau 2, por exemplo, né? Ele esboça um mínimo, um movimento ali praticamente nenhum, né? Em determinados miótomos, você tem que desconfiar do neurológico. Ele está com os 2 fêmur quebrados. Ele fala que não está sentindo dor na cervical, mas ele sofreu um acidente de moto e fraturou os 2 fêmur. Não tira, peça uma imagem da coluna. Ele está bêbado, é muito comum, né, o paciente dirigir bêbado e se acidentar no Brasil. E ele não está vigio, lúcido, orientado. Então, nesses casos, fica essa regrinha prática para não retirar o colar. E, na dúvida, não retire o colar. Né? Qual o exame de imagem? Radiografia, inicialmente todo mundo tem que mostrar a transição, né? C7T1, tem que ser uma radiografia feita adequadamente, pelo menos o perfil da cervical, tá? Mas se você tiver disponibilidade, o padrão ouro é a tomografia. Encontrou uma lesão na coluna, tem que investigar a coluna inteira. E aí vamos falar um pouquinho da caldequina. A caldequina já é outro espectro, né? Um espectro muitas vezes, né? Na verdade um espectro atraumático, né? Diferentemente das lesões medulares, ela é uma síndrome do neurônio motor inferior, porque ela comete raízes de nervos periféricos, né? Diferentemente das síndromes medulares. Então, por isso a diferença ali do choque medular. Percebam que o choque medular, ele gera algo arreflexo, flácido. Então, é como se esse cara tivesse com a medula sem funcionar. Quando ele for voltando, ele vai ter uma síndrome do neurônio motor superior, muitas das vezes. Agora, a caldequina não. A caldequina, ela é a fraqueza, ela é a arreflexia. Por quê? Porque ela já acomete ali o neurônio motor inferior. E com isso, você vai esperar a motricidade, como eu falei, né, ausente ou diminuída, é uma paralisia flácida, não é uma paralisia espástica, né? Os reflexos vão estar ausentes, né? A sensibilidade, muitas das vezes, né, desses pacientes, ela vai estar variável, mas tem a famosa anestesia em cela, né? E quais são as principais causas da caldequina? Hérnia, algo muito comum que nós temos aí no nosso meio o tempo todo, os tumores, né, e as infecções. Então, percebam que não é algo da rotina do pronto atendimento. É um caso, muitas vezes, arrastado e que só quando você questionar ativamente essas alterações, né, alterações esfincterianas, examinar o paciente, é que você vai descobrir, por exemplo, que um paciente que tem uma hérnia há um tempão está evoluindo com uma caldequina. E a caldequina, ela é uma urgência cirúrgica na cirurgia da coluna. Então, perceba aí a ressonância que mostra que ele já tem doença degenerativa do disco em alguns segmentos e o paciente ainda tem uma hérnia, né, extrusa, volumosa, causando a compressão ali quase que de todo o diâmetro do canal, acometendo as raízes. E por que não pega medula? Por que não é neurônio motor superior? Né? Porque a medula termina ao nível de L1. Alguns autores falam L2. Então, ali nós estamos ao nível de L4 e L5. Já não tem mais medula, são apenas raízes nervosas. Tudo bem? Falando agora
sobre o L do nosso delay, né? Luxações, fraturas e amputações. Então, a primeira coisa são as luxações. As luxações, elas são definidas como a perda do contorno da congruência de uma articulação, seja de forma parcial ou total. Ela tem que ser prontamente identificada, documentada e reduzida. O que acontece muitas vezes? Você não tem raio-x disponível, ou você não tem segurança para reduzir, tudo bem, mas o que está no livro é, esse paciente tem que ser identificado, documentado por radiografia e uma anamnese com as questões neurovasculares bem avaliadas e ser feita uma redução. A redução nada mais é do que retomar a congruência normal através de uma manobra, isso está descrito no livro, gentil e suave, né, que corrija aquela deformidade imposta. E saiba, se você sabe o que você está fazendo, você gasta muito menos força e você faz de uma maneira muito mais suave. Até porque, muitas vezes, você acaba tendo que anestesiar, porque as contraturas musculares do próprio paciente impedem a redução, né? Anestesiar ou levar esse paciente para o centro cirúrgico ali para fazer uma sedação, né? E aí, quais são os sinais cardinais desse grupamento, né? Luxações, fraturas? É o famoso DED, dor, edema e deformidade. Toda vez que você tiver um paciente com dor, edema e deformidade, faça uma avaliação minuciosa do status neurovascular daquele membro. Veja tempo de enchimento capilar, veja perfusão distal, palpe pulsos, faça um exame neurológico mínimo, né? Aqueles famosos sinais, né? O ok do mediano, o jóia do radial e a abertura, né? E fechamento dos dedos do ulnar. Regrinha prática para a gente gravar, né? Exames de imagem, né? Por que eles são importantes? Você tem que documentar por radiografia qual articulação está luxada, se não está quebrada, porque não é incomum você ter fraturas associadas às luxações, para que, através de uma queixa do mecanismo de trauma, dos desvios que você viu no exame, você consiga fazer a sua manobra de redução. E aqui alguns exemplos, né? Uma luxação patelar, já não é uma luxação patelar, olha a diferença, uma lesão de muito maior gravidade, é uma luxação de joelho, e toda vez que a gente falar luxação, a gente fala do segmento distal em referência ao proximal, né? Aqui nós temos uma luxação que não é tão comum na prática de vocês, é uma luxação perilunar do carpo, esse osso é o semilunar, ele capotou, né? Aqui nós temos uma fratura luxação, é a fratura de Galeazzi, né, onde você tem uma fratura da diáfise do rádio com a luxação da articulação radionar distal, né? É um caso cirúrgico. E aqui nós temos uma deformidade sugestiva de luxação de cotovelo. Dá para saber? Não. Qual é a conduta? Exame neurovascular criterioso, documenta, radiografa, para só depois pensar em reduzir. E se tiver uma fratura associada, né? E se você, de repente, comprimir o nervo mediano ou a artéria braquial durante a sua tentativa de redução, isso tudo tem que estar documentado. E aqui uma luxação posterior do quadril com a clássica postura de adução, flexão e rotação interna. As fraturas. As fraturas são a solução da continuidade de um osso, né? Elas podem ser frutos de um trauma único e súbito ou de traumas repetitivos, microtraumas de repetição. Também recebe o nome de fratura por estresse. Toda vez é fundamental no raciocínio ortopédico de uma lesão traumática. Qual foi o mecanismo? Foi um trauma direto? Foi uma porrada direta? Foi um trauma indireto? Ele caiu sobre o ombro se chocou contra a glenoide fraturou, né? Ou, por exemplo, foi uma torção que culminou com uma fratura alta da fíbula pela sindesmose, a famosa fratura de mesonese. Então, isso tudo tem que ser questionado. Trauma direto é porrada direta. Trauma no osso ali, né? Claro que não é no osso, é no membro, né? O osso está dentro. Mas vamos raciocinar dessa forma. Trauma indireto, mecanismos torsionais, um osso contra o outro, né? E a cinética. Foi alta energia? Foi baixa energia?
né? Isso tudo é muito importante. Foi um acidente veicular? Qual era a velocidade? Foi ejetado do carro? Não foi? Estava de capacete? Não estava? Tudo isso é importante para o raciocínio. Lembrar do nosso mnemônico ali, DED, dor, edema e deformidade, né? E dos diferentes nomes, né, de fraturas. Fraturas por estresse, fraturas frutos de sobrecarga cíclica microtraumática, fraturas por fragilidade ou insuficiência, que acometem um osso ali muitas vezes com uma doença do tipo osteoporose, né, ou até mesmo a osteogênese imperfeita. As fraturas patológicas, que não deixa de ser, né, um conceito que engloba a fratura por fragilidade. Então, toda fratura que acontece num osso previamente doente, um osso que tinha infecção, um osso que tinha fragilidade, né, um osso que tinha tumor, elas são chamadas de fratura patológica. E as fraturas pediátricas, fraturas em galho verde, fraturas do tipo torus. E lembrar, não são só pediátricas, são fraturas expostas que nós vamos falar à parte no nosso E do delay, né? Algumas imagens, uma fratura de fêmur, uma fratura dos metacarpos. Essa é uma fratura luxação pediátrica, é a fratura luxação de Monteggia. A una quebra na diáfise e a articulação rádio-unar proximal luxa. Percebam ali o rádio luxado para lateral, né? São classificadas aí pelo autor Bado, né, um argentino, um uruguaio, perdão. Amputações traumáticas e esmagamentos, ainda continuando no nosso L, né? Então, o L é de luxações, fraturas e amputações e esmagamentos. Gente, são lesões gravíssimas, são desafios até mesmo para os especialistas, tá? Quais são aquelas situações onde você não vai optar ali pela preservação do membro, no esmagamento? O que é indiscutível? Lesão vascular irreparável em membro isquêmico, isquemia fria ali, né? Esse score de MES eu vou citar só para vocês conhecerem. É uma das tentativas de tentar sistematizar o raciocínio para optar entre preservar ou não o membro. Aquele paciente chega com o membro ali preso só por um filetinho. Preserva, não preserva? Fixa, não fixa? Né? O que a gente faz? Então, tem a ordem, né, dos reimplantes, né? Tem um mnemônico que a gente usa também, né? Começa pelo osso, vai para os extensores, vai para... isso daí é um território muito do especialista, né? Mas o mnemônico é o elefante, né? E aí no final termina com os vasos, enfim. É toda uma ciência, como eu falei, que não tem como esgotar nessa aula. Lembrar do APH, pacientes desses muitas vezes têm hemorragias maciças, podem ir a óbito na cena, tá? Então, lesões na braquial, lesões na femoral matam, e é importante a assistência pré-hospitalar de qualidade, né? Dependendo de como for, às vezes até a aplicação do garrote. Muitas vezes o pessoal condena o garrote, mas na prática aí da medicina tática militar, o garrote salva a vida. Você está ali, o seu companheiro é alvejado na perna, você vai fazer o quê? Você vai preocupar se ele vai perder a perna? Não, você vai aplicar o garrote e procurar a ajuda o mais rápido possível. E lembrar que é uma avaliação muito semelhante à das fraturas expostas, da importância de se documentar esses pacientes, né? Aqui é um caso de uma amputação traumática, ao nível ali quase do cotovelo, a gente vê a exposição ali do húmero distal, do olecrano, e foi feita o reimplante com sucesso, né? Mais uma vida salva, para quem diz que a ortopedia não salva vidas, né? E, num contexto de amputação, achei interessante trazer isso para vocês. Jogo num balde de gelo a extremidade, o que eu faço? Nunca, gelo direto nunca. Por quê? Porque o frio em excesso ele tem o potencial de queimar e matar todas essas estruturas. Então você vai envolver a estrutura numa compressa, numa gaze, num pano, né? Vai umedecer, seja com soro fisiológico, com água, o que você tiver, introduzir num saco plástico e aí sim colocar no recipiente com gelo. Já mantém o paciente em jejum, né? E no coto proximal, faça um curativo compressivo, de preferência com material estéril, né? Não tente buscar vasos, clampear vasos, você não vai conseguir, e leva para o pronto atendimento o mais rápido possível. E ali, ó, interessante, usar torniquete se necessário. Agora, continuando no nosso mnemônico, delay, vamos para a exposição. As fraturas expostas merecem uma letra à parte. As fraturas expostas talvez seja aquilo que todo mundo pensa quando fala de urgência ortopédica. E por quê?
justamente porque é onde o ortopedista geralmente atua cirurgicamente, né? Lembrar que não só as fraturas expostas compõem o exposição, mas a exposição e ou lesão de músculos, tendões, vasos e nervos. Daí a importância do exame minucioso. E o que é fratura exposta? Fratura exposta é osso para fora? Não. Fratura exposta é quando existe contato entre o hematoma fraturário com o meio externo. Toda vez que você tiver o contato do hematoma fraturário com o meio externo, você vai ter uma chance aumentada de infecção óssea. E com isso se faz necessária a prevenção dessa infecção com antibiótico terapia, limpeza, desbridamento, a redução, se tiver uma luxação associada, e a estabilização, geralmente com fixação externa. E lembrar da profilaxia tetânica, que muitas vezes é negligenciada. São casos muito graves e o pessoal esquece do tétano, mas não pode esquecer. Lembrar daquela mesma lógica, documentar, identificar. Posso fotografar? Claro que pode. Pode fotografar. É mais uma prova que você tem, desde que não mostre o rosto do paciente, né? Se muitas vezes você puder fotografar também a anamnese que você faz, lembrar que nós praticamos hoje uma medicina preventiva e defensiva, né? Então, uma pista desses pacientes é aquela fratura exposta com lesão de pele puntiforme, onde você vê lesões, onde você vê gotículas de gordura, né? Por quê? Porque o interior ósseo, ele possui a medula óssea, né? Amarela ali, rica em gordura. Então, quando você começa a ver, igual quando você está lavando louça, né, e fica aquelas pocinhas ali de gordura, né, do detergente, você começa a ver aquilo no sangue. Então, é sinal de que há comunicação para o meio externo do hematoma fraturário. Isso é uma fratura exposta, mesmo que seja puntiforme, e merece o tratamento preconizado. Como é clássico, eu coloquei a classificação de Bustilo-Anderson, lembrar que ela vai da mais leve para mais grave, de 1 a 3, aonde aumenta-se a complexidade tanto da fratura quanto da lesão de pele, né? Então, aquelas fraturas puntiformes, menor do que 1 centímetro, geralmente são as fraturas do tipo 1. As fraturas do tipo 2 são aquelas fraturas, né, maior do que 1 centímetro, mas que ainda tem cobertura das partes moles, né? As fraturas tipo 3, você já tem um dano excessivo de partes moles, você já tem feridas maiores do que 10 centímetros, mas isso é extremamente discutível. Esse 1 até 10 e maior do que 10, tá? E aí as 3 são subdivididas, por quê? Porque as tipos 3C, elas são aquelas que têm lesão arterial que requer reparo. E por que o Bustilo-Anderson eles classificaram dessa forma? Quanto mais grave, maior a chance de síndrome compartimental e maior a chance de infecção. Então, é uma classificação que te atenta para o tratamento antibiótico. Por quê? Porque as tipo 1 e 2 vão receber cefalosporina de primeira geração, enquanto a tipo 3 será associado a um aminoglicosídeo. E, além disso, te atenta para a possibilidade de ter que fazer uma vasectomia profilática nas tipos 3C, por exemplo, né? De acompanhar mais de perto a evolução daquele paciente por uma possível síndrome compartimental nas tipos 3. Então, é uma classificação que nos dá um norte de como aquele paciente vai evoluir, até para você poder se respaldar, poder orientar o paciente. O paciente foi vítima de uma fratura 3C em ambiente rural. Provavelmente, esse paciente tem chance bem mais alta do que um paciente, por exemplo, uma tipo 1, de evoluir com osteomielite, de evoluir com síndrome compartimental, de ter sequelas. Então, é importante, vai guiar o seu tratamento com antibiótico, você vai associar, você vai pensar em anaeróbio, muitas vezes, não está escrito aí, mas você pode associar um metronidazol, né? Então, isso é importante. E aí, você ali, que recebeu esse paciente, vai agir como? Né? Primeiro, identificando. Isso é uma fratura exposta? Claro, projétil de arma de fogo, ele fez uma fratura exposta de fora para dentro. Ou seja, ele veio por fora, fez uma comunicação do meio externo com o meio interno, quebrou o osso, propiciou o contato do hematoma fraturário com o meio externo, né? E, obviamente, é uma fratura exposta, mesmo que pontiforme. Essa é a fratura exposta clássica negligenciada do plantão, né? A fratura do rádio distal, onde tem uma ferida pontiforme e muitas vezes ninguém se importa. É muito comum ela acontecer na una, né? Mas também pode acontecer no rádio e aparentemente é o que aconteceu, né? A gente vê na una ali um raladinho, mas talvez ali no rádio, que está um pouquinho escondido, pode ter uma fratura exposta.
Então, cobrir essas feridas com material estéril, não ficar fazendo várias inspeções. Esse paciente ele é inspecionado uma única vez. Daí a importância da fotografia. Quando alguém quiser saber de novo o que está acontecendo, o cara vê a foto. Alinhar o membro e imobilizar temporariamente é sempre bem-vindo, né? O SAMU coloca aquelas talas de espuma, né? Aquelas talas de aramadas ou até mesmo papelão. Enfim, o que você encontrar ali, tentar alinhar o membro, isso diminui o sofrimento das partes moles, melhora a vitalidade dos tecidos, né? Iniciar a antibiótico terapia guiada o mais precoce possível, mas não retardar o tratamento cirúrgico. O tratamento dessas fraturas é o tratamento cirúrgico com limpeza e desbridamento mais antibiótico terapia profilática. Você está tentando prevenir e não está tratando uma infecção. Aí a gente entra na seara da exposição de lesões e estruturas. É um tema muito abrangente. Então eu vou só dar um conceito geral. São diversos espectros. Atenção especial ao exame neurovascular desse paciente, sensibilidade, motricidade, pulsos, perfusão distal, tempo de enchimento capilar. O conhecimento anatômico ele é fundamental para guiar a sua investigação. É uma lesão ao nível do joelho? Com quem que eu me preocupo? É diferente de uma lesão ao nível do punho, que é diferente de uma lesão ao nível do cotovelo, né? Sempre cobrir com compressas estéreis. Alguns autores falam, quando tiver exposição tendínea, para umidificar a compressa mais interna, né, para não ressecar o tendão. Isso aí é discutível também, mas se você cobrir com compressa estéreo ali, fazer um curativo compressivo já é o suficiente, encaminha para avaliação especializada, documenta o neurovascular, né? E aqui é só uma tabelinha para a gente pensar aí, ó, os vasos em risco nas fraturas, nas fraturas e luxações, né? E eu não vou citar todos, mas, por exemplo, lembrar da artéria braquial no cotovelo, né? Lembrar ali da artéria poplítea no joelho, né? As lesões de nervo também, lembrar do nervo axilar nas luxações de ombro, né? Lembrar ali quando você tiver as lesões mediais do nervo ulnar, que passa ali, ó, né? O famoso nervo do choquinho, né? Então, é importante. E aí, só um adendo nessa parte que é tão importante, que é a parte do nosso E, né? E do L, né? Examinar, radiografar e imobilizar. O mínimo conhecimento anatômico, ele vai te propiciar avaliar os possíveis nervos, vasos, ossos, músculos, ligamentos e tendões acometidos. Sempre, gente, sempre o raio-x é em duas incidências, no mínimo ortogonais. O que isso significa? 90 graus entre uma e outra. A radiografia é uma projeção uniplanar. Você não tem como inferir anterior e posterior por radiografia em AP. Você não tem como inferir lateral e medial por radiografia em perfil. Então, elas se complementam. Sempre documentar, fotografar, radiografar, fazer uma anamnese ali com um exame neurovascular minucioso. Vai imobilizar? As imobilizações são rígidas, bem acolchoadas nas proeminências ósseas, não podem impedir o fluxo sanguíneo e lembrar da regrinha prática, um acima, um abaixo. Então, eu vou imobilizar, por exemplo, o punho, eu imobilizo do cotovelo até os dedos. Eu vou imobilizar o joelho, né? Eu imobilizo com uma tala longa da região do quadril até a região do tornozelo. É o mais correto? Não, lógico que você pode fazer imobilizações um pouco mais minuciosas quando você é ortopedista. Mas nós estamos pensando aqui num tratamento geral. Então, se você fizer isso, você não vai errar. E toda vez que você tiver afecção no ombro, né, coloque esse paciente na tipoia, que você já vai dar um conforto para ele ali de reduzir o peso do braço, que é o que incomoda muito nas afecções do ombro. E não esqueçam, né, tem que dar analgesia para esses pacientes. Esse paciente é um paciente que sente muita dor. Então, se você conseguir, né, minimizar essa dor, prescrever ali um analgésico de maneira correta, fazendo a escada analgésica, né, analgésicos convencionais, ANES, opioides fracos e fortes, você já vai promover pelo menos um conforto para esse paciente. E lembrar o seguinte, o paciente está com dor intensa, você vai começar com a dipirona, esperar 30 minutos, para depois prescrever o cetoprofeno, esperar 30 minutos. Não, se o paciente não tiver contraindicação nenhuma das medicações, associa, né, faz uma novalgina com tramal, faz uma morfina. Morfina não vai deixar o cara viciado com uma dose, mas em compensação o cara vai ficar urrando de dor ali, né?
Então, tenha essa sensibilidade. Um caso especial, só para a gente fazer um parênteses, é o anel pélvico. E aqui nós podemos estar frente a uma emergência ortopédica. São lesões que ameaçam a vida, são pacientes graves, politraumatizados, e sempre é necessário avaliar o paciente e a pelve. Por quê? Porque se o paciente está estável, a pelve pode estar instável, a gente não vai fazer nada. Agora, se o paciente está instável, com a pelve instável, a gente precisa prover algum tipo de estabilidade, mesmo que temporária, fixação externa a essa pelve, porque ela muito provavelmente ou contribui ou é a fonte da instabilidade hemodinâmica desse doente. Tá? E isso é uma discussão que acontece muito no plantão com a cirurgia geral. O paciente está instável e a pelve está estável. Tem que buscar outro sítio de instabilidade. Esse cara está sangrando no tórax, está sangrando no abdômen, está sangrando na cabeça, mas a pelve é estável, ela não tem critérios clínicos quando a gente faz o teste da abertura da pelve, e deve ser feito apenas uma vez, de preferência por médico experiente, né? Porque senão toda vez que você vai lá, você está promovendo mais uma agressão. Esse paciente pode até instabilizar de um coágulo que ele esteja formando, porque toda hora vem alguém lá e abre a pelve dele, né? E uma vez que você tem a certeza que não tem critérios clínicos e nem radiográficos de instabilidade, e aí é a seara do ortopedista, quem vai discutir isso com o cirurgião geral é o ortopedista, esse paciente tem que ser buscado ativamente outro sítio, né? Por último, mas não menos importante, a infecção, onde nós temos a artrite séptica e as osteomielites, né? Cada uma delas merece mais do que uma aula, mas só para citar rapidamente, a artrite séptica são aquelas infecções articulares, né, que vão cursar com uma rápida destruição da cartilagem, vai aumentar a pressão dentro da junta, vai diminuir o retorno venoso inicialmente, vai provocar edema, muitas vezes vai ter a formação de pus, vai ter necrose óssea, né? Então é um quadro dramático, né? Tem que estar atento a ele, porque ele pode acontecer em todas as articulações, por várias etiologias, mas a principal é hematogênica, né? É pelo sangue mesmo. Crianças é bem comum, né? Pensar no fator de risco do hospedeiro, imunocomprometidos, HIV positivo, pacientes que têm tuberculose, pacientes que tomam imunossupressores, né? Idosos, as crianças. Então, porque algumas articulações não são tão superficiais, e aí a flogose não fica tão evidente. É diferente quando você tem um joelho assim. Um joelho assim ninguém discute, né? Tem dor, tem edema, tem eritema, tem calor, tem rubor, né? E tem bloqueio da articulação, tem distensão da cápsula. Isso daí é uma artrite séptica até que se prova o contrário, né? Geralmente Staphylococcus aureus, né? Um germe da própria pele, né? Ou germes de infecções ósseas aí, né? Que é bem oportunista. E o tratamento é a artrotomia, você tem que drenar o joelho, abrir uma comunicação do joelho com o meio externo e extravasar esse conteúdo, reduzir a pressão ali dentro, limpar exaustivamente, desbridar, irrigar e entrar com antibiótico terapia, inicialmente de largo espectro, para depois entrar direcionada pelas culturas. Uma coisa clássica dentro da artrite séptica é a sua diferenciação com a sinovite transitória do quadril. E aí esse autor, ele estabeleceu alguns critérios que eu te confesso que na prática eles não ajudam tanto, mas volta e meia cai em prova, eu já vi isso até em prova de medicina geral, que são os critérios de Cocker ou Kocher. É aquele paciente, né, geralmente pediátrico, que não apoia a perninha no chão, né, ele nem claudica, ele não bota a perna no chão, ele urra de dor quando bota a perninha no chão, ele está com a febre, né, e aí ele descreveu a temperatura oral. Nós aqui, Tupiniquim, não fazemos a temperatura oral, a gente adaptou os 38 graus axilar ali. O VHS acima de 40 e a leucocitose acima de 12. Quando você tem esses 4 presentes, é mais de 95%, se eu não me engano, 98% a chance de ter. Qual é o problema? Quase nunca os 5 estão presentes. Mas se tiver pelo menos um, já deve chamar a sua atenção, que aquilo ali, muito provavelmente, não é só uma inflamação proveniente de uma infecção prévia, geralmente do trato gastrointestinal ou respiratório, que essa é a definição da sinovite transitória do quadril. Provavelmente você tem que descartar a artrite séptica, porque o quadril é uma articulação profunda, a flogose não é tão exuberante assim,
geralmente os sintomas são arrastados, o quadro é arrastado e muita gente come bola nesse diagnóstico. E por último, mas não menos importante, osteomielite. É a infecção do osso, alterações radiográficas são tardias, então tem que ter alta suspeição clínica, tem que investigar ativamente os fatores de risco que eu já citei antes, né, de imunocomprometimento. Tem diferentes etiologias, pós-traumática, pós-fratura exposta, como eu falei, que é uma das principais, hematogênica, principalmente nas crianças, né? Diferenciar se é um processo agudo ou crônico, porque isso vai fazer diferença na necessidade do diagnóstico do tratamento precoce ou não, né? Então, aquele paciente que já tem uma osteomielite crônica, operou a perna há 10 anos, de vez em quando abre uma fístula, sai um pus, o tratamento é totalmente diferente daquele paciente que operou há um mês e agora começou a aparecer um parafuso ali pela ferida, ou está abrindo uma ferida, está saindo pus, ele está tendo muito sintoma local, às vezes até febre. É diferente pela necessidade da urgência no tratamento. E também identificar se existe fratura ou pseudartrose, que é quando o osso não cola, associada a essa osteomielite. Por quê? Porque isso vai influenciar no nosso tratamento. E lembrar que uma fratura em cima de um osso osteomielítico ou de um osso infectado é uma fratura patológica, um conceito que a gente já vê. Professor, você desligou o seu microfone. O microfone tá mudo, o microfone tá desligado. Ainda não, eu acho que é porque você tá em duas câmeras, aí ficou mudo agora. Não. Pronto, voltou. Voltamos? Isso, voltamos. Pequena falha técnica aí, como eu tinha falado, mas ainda bem que ela deixou para acontecer no final. E aí, para fechar, a síndrome compartimental. A síndrome compartimental, nós temos os famosos 5 P's e os 3 A's. Os 5 P's são no adulto e os 3 A's são na criança. 5 P's, pain, de dor, pulselessness, que é a ausência de pulso, palidez, né, deficiências de circulação, parestesia e a paralisia, né? Lembrar que os 4 últimos são muito tardios. Se a gente depender desses sintomas para dar diagnóstico, a gente provavelmente já vai ter bastante sequela. Então, nós temos a dor como sintoma cardinal, mais importante, mais precoce, e nós temos os 4 como sintomas mais tardios, onde 2 são vasculares e 2 são neurológicos. E na criança, nós temos a famosa agitação, ansiedade e necessidade crescente de analgesia, os 3 A's da criança, porque não é tão fácil assim você avaliar esses 5 P's na criança como é no adulto, né? Lembrar daquele clássico sinal, o sinal da dor excruciante, aquela dor intensa, quando se faz o estiramento passivo da musculatura do compartimento acometido. Então vamos pensar, você tem uma síndrome compartimental da região anterior do antebraço, e aí, ou chamada por nós ortopedistas de volar. Você faz esse movimento de dorsiflexão, flexão dorsal do punho, isso estira a musculatura que está acometida, gera uma dor terrível. Isso é um sinal altamente fidedigno. Mas qual é o sintoma clínico? É a dor desproporcional com uma história patológica pregressa compatível. O cara tem uma fratura e tem uma dor desproporcional que não responde à analgesia, que piora muito com estiramento passivo. Isso é síndrome compartimental até que se prove o contrário, e tem que se prover o tratamento cirúrgico urgente com a liberação desse compartimento através da fasciotomia, descomprimir esse compartimento. Se você não sabe
qual compartimento está acometido, e isso é uma realidade na maior parte das vezes, você vai abrir todos os compartimentos, ou você vai iniciar pelo compartimento pior, né? Aquele compartimento que geralmente é o mais acometido, por exemplo, no antebraço eu acabei de citar, e é o volar, né? Lembrar que os pacientes podem estar com um trauma raquimedular associado a uma fratura grave. Então, essa suspeição ela tem que ser muito alta, porque o paciente não está sentindo dor. Então, esse paciente ele é incapaz de sentir dor e está evoluindo com a síndrome compartimental. Olha que desafio. Mas é um desafio quando você não pensa. Se você não conhece a pessoa, você não vai dar bom dia a ela. Da mesma forma que se você nunca viu um cavalo, vai passar um cavalo na sua frente e aquilo não vai te chamar a atenção. Agora, se você sabe que isso acontece, que isso anda junto, você vai pesquisar de maneira ativamente de maneira ativa, e com isso o diagnóstico vai ser cumprido, que é o diagnóstico precoce para poder entrar com o tratamento cirúrgico urgente. Essas são as referências utilizadas na aula. Essa é uma pequena charge, né, para a gente sintetizar tudo que foi falado aí. Eu acho que nós somos muito visuais, quanto mais estímulos nós pudermos fazer, melhor, né? Então, veja quantas informações eu dei na mesma figura. O motoqueiro, né, então os traumas de alta energia, né, as fraturas expostas, as luxações, as infecções, os comprometimentos neurológicos com dano na medula ali, né, mostrando no pescoço, né, a síndrome de compartimento, a perna excessivamente inchada, os danos vasculares ali nas luxações, como por exemplo a de joelho. E aí para casa, qual é a mensagem, gente? História, exame físico e radiografia dão a maioria dos diagnósticos. Urgências e emergências em ortopedia tem que ter tratamento precoce. Ah, mas eu não conheço o especialista. Tudo bem, mas se você já imobilizar, se você já fizer toda essa avaliação inicial adequada, o paciente já está sendo tratado. Então tenham isso em mente. Não é necessário ser ortopedista para tratar inicialmente, para identificar esses quadros. O mínimo de treinamento ele é capaz de habilitar o clínico, o recém-formado ou o especialista de outras áreas a reconhecer e cuidar dessas situações. E lembrar que em ortopedia, algumas situações, trauma raquimedular alto, uma fratura luxação cervical, um trauma ali do anel pélvico, uma lesão do anel pélvico, eles podem ameaçar sim gravemente a vida, e aí não só são uma urgência, como também são uma emergência. E o perfil desses pacientes com alto potencial de sequelas, com impacto socioeconômico, potenciais anos de vida perdidos ou de anos produtivos perdidos muito grande, impacto previdenciário gigantesco. Então nós temos que ter o mínimo de conhecimento para dar uma boa assistência a esses casos. Bem, esse daí é o meu contato, né, como o pessoal já me apresentou, né, eu sou médico aqui em Natal, sou médico também do Exército, falo bastante sobre vários temas no Instagram, que foi como eles me conheceram, e convido você que gostou do que eu falei a me acompanhar aí nas redes sociais. Meu Instagram é o @Dr. Felipe Jader, né, Dr. Felipe Jader, o meu e-mail é a mesma coisa, @gmail.com, sempre eu tento responder o pessoal aí o mais rápido possível, às vezes não dá, né, mas é um canal que eu tenho com todos para falar não só sobre ortopedia, como sobre medicina do esporte, vida saudável, a parte de medicina militar também, tiro bastante dúvida, e é isso aí, foi um prazer enorme falar para vocês. Muito obrigada, Dr. Felipe Jader. Queria agradecer essa aula maravilhosa, todos estão elogiando, né, tá, no chat aqui. Queria agradecer sua presença, né, sua disposição, e reforçar para que todo mundo possa seguir, tá? E ele tem um e-book, gente, ele esqueceu de falar do e-book, tá? Mas é muito interessante que vocês possam baixar lá. Verdade, esqueci do e-book. Então, segue ele, né? E também para vocês terem esse conteúdo sempre, e o e-book que é muito interessante. E também pode seguir a gente, porque a gente sempre vai estar fazendo eventos parecidos com esse, viu? Doutor, primeiramente, eu queria perguntar se o senhor pode responder algumas perguntas que foram feitas. Claro, o máximo que vai acontecer é eu ter que estudar e depois voltar para responder. Ótimo. A Poliana, então, tem algumas perguntinhas que ela trouxe do pessoal do YouTube. Vamos lá. Boa noite, doutor Felipe.
A primeira dúvida aqui é do Vinícius. Ele pergunta se o garrote seria excepcional para casos de primeiros socorros, onde há hemorragia importante. Então, vamos lá. Eu acabo estando em dois mundos, né? Eu estou no mundo da medicina tática. Hoje não se fala em medicina tática, medicina militar, sem falar de garrote. E nós temos o mundo médico, né? O mundo ali do 12/8, né? O mundo onde as pessoas não estão ali, por exemplo, ao lado de um cara que acabou de tomar o tiro naquele instante ali. Hoje nós sabemos o seguinte, né? Os guidelines de medicina tática, o garrote ele é fundamental. Ele é sempre utilizado. Lesão de extremidade com potencial dano à vida, com acometimento de vasos, seja ele suspeito ou confirmado, é igual à colocação do garrote na raiz do membro o mais apertado possível, registro do horário de aplicação e evacuação imediata daquele paciente. O SAMU, né, esses outros meios, eles têm outra doutrina, né, a doutrina, por exemplo, de preenchimento e curativo compressivo, né, a doutrina, por exemplo, de alinhamento do membro, né, com curativo compressivo, reposição volêmica ali, com 2 acessos calibrosos. Eu penso da seguinte maneira: se você tem um meio, você tem um garrote, você identificou uma lesão de artéria femoral ou de artéria braquial. Gente, falo sem medo de errar. O que vai salvar esse paciente é o garrote. Se você não botar o garrote, esse paciente vai exsanguinar em 5 a 8 minutos, dependendo, e vai morrer. Então, assim, eu hoje utilizaria na minha prática, ando com um garrote tático, né? Acho muito importante isso daí para o dia a dia do médico, não ter medo. A ortopedia opera com garrote, gente. A gente exsanguina o membro e deixa o membro 2 horas, 1h30 sem sangue, enquanto é feita a cirurgia. O que é o máximo que pode acontecer com esse membro? Vamos pensar na fisiologia. Síndrome de isquemia e reperfusão, onde o paciente pode ter repercussão hemodinâmica pelas escórias que vão ser lançadas na corrente sanguínea de maneira súbita, né? Ou, né, vamos dizer assim, o mais grave, né, que isso pode cursar com a morte, mas o mais grave ali no momento, que é perder o membro. Você prefere perder o membro ou perder a vida? Então, quando eu vejo que o garrote ele vai ter o potencial de salvar a vida, na minha opinião, ele tem que ser usado sempre. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, doutor. Obrigada. A outra pergunta é da Gisele. Ela pergunta quanto tempo podemos usar o torniquete e se precisamos, após algum tempo, soltá-lo. Lembrar disso aí, né? O termo técnico é torniquete, né? A gente está falando de garrote aqui, mas é só para ficar mais fácil de entender. E o torniquete, em teoria, ele pode ficar por 1 hora, 2 horas de maneira segura. A gente sabe que após 6 horas o dano já é muito intenso, né? A gente já tem morte aí de miócitos generalizada, né? Mas aí vai do bom senso, né? Ou seja, você tem que colocar e tem que ter condição de transportar esse paciente. Então, a nossa janela de tempo ideal, ela vai ficar fisiologicamente dentro disso que eu falei, 1 a 2 horas, um uso relativamente seguro, acima de 2 horas a gente já começa a ter bastante insegurança no seu uso, né? E ele é usado em situações excepcionais de lesões ali que ameaçam a vida e que não há mais o que se fazer, onde, por exemplo, um curativo compressivo não vai ser eficaz numa lesão, por exemplo, na artéria femoral ao nível do terço proximal da coxa. Não vai, não adianta achar, é muito profundo, tem que botar na raiz do membro, tem que apertar muito, muitas vezes até passar o segundo torniquete. Ok. Outra pergunta agora do Vitor Gabriel. Ele pergunta se o analgésico deve ser administrado antes do procedimento de alinhamento à imobilização do membro. É uma ótima pergunta, né? Vamos pensar o seguinte, primeiro, até falando sobre o torniquete, gente, para não ficar nenhuma confusão, existe o contexto do APH e existe o contexto hospitalar. É claro que no contexto hospitalar, né, você vai levar esse paciente direto para o centro cirúrgico, fazer exploração cirúrgica, é aquele Deus nos acuda da sala de trauma. Você não vai ficar pensando em botar torniquete. Agora, você está no meio do mato, você vai demorar 1 hora para transportar esse paciente. Você vê que ele tem uma lesão arterial grande, aí sim. E da mesma forma, analgesia. Você está no meio do mato, você vai ficar esperando esse realinhamento do membro até esse cara ter uma analgesia, um dipirona, um tramadol, não vai segurar a dor do procedimento. A dor do procedimento ela vai ser mitigada com uma sedação, com um bloqueio anestésico em centro cirúrgico.
Então você tem que falar para a pessoa, né? Se for num hospital, no ambiente hospitalar, você faça analgesia, imobilize, promova uma tração gentil na medida do possível, mas se o paciente não aguentar, você faz analgesia, imobiliza como der e leva para o centro cirúrgico para fazer o procedimento sob sedação, sob uma anestesia um pouco mais rebuscada, né? Lembrar, gente, o seguinte, existe uma frase que diz assim, bom senso é aquilo que mais tem no mundo, porque todo mundo que você pergunta tem bom senso, é aquilo que é mais abundante no mundo. Mas, como clichê, né, o mandatório é realmente ter o bom senso, individualizar cada uma das situações. Eu estou num contexto pré-hospitalar? Eu estou num contexto intra-hospitalar? Qual estrutura eu possuo? É melhor fazer analgesia do que não fazer nada. É melhor uma tentativa de redução gentil sem ter sedação e anestesia, mas você viu ali no raio-x, você tem segurança de fazer, do que você ficar esperando um anestesista, ficar esperando um jejum, e aí esse cara, de repente, passa para o plantão seguinte, e aí chegam vários politraumatizados, e aí o cara fica 24, 36, 48 horas luxado, como eu já vi acontecer. Não é o ideal. Obrigada, professor. Outra pergunta aqui agora do Lucas Lima. Ele pergunta se quem tem artrite reumatoide tem predisposição a ter artrite séptica. Olha, existem todo um rol de doenças, né, autoimunes, né, e no caso da artrite reumatoide não deixa de ser, porque são pacientes que têm uma doença autoimune, tratam muitas vezes com imunossupressores, né, e tem o acometimento direto de articulações. Então, o paciente reúne fatores de risco para ter mais artrite séptica, sim. É algo extremamente comum? Não. Né? A artrite séptica como um todo em adultos já não é algo muito comum. Mas quando você começa a sobrepor fatores de risco, artrite reumatoide, idoso, faz tratamento imunossupressor, né? Então você começa a aumentar relativamente o seu risco em relação ao indivíduo saudável, por exemplo. Entendi. Agora a última pergunta foi a Juliana que fez. O que pode diminuir os riscos de síndrome compartimental? Muito boa pergunta. A primeira coisa que nós temos que pensar é por que acontece a síndrome compartimental. A síndrome compartimental, fisiologicamente, é o aumento do volume dentro de algo que é inextensível. Então, nós temos o aumento do conteúdo sem ter o aumento do continente. Isso é o conceito de síndrome compartimental. E dentro desse conceito está envolvido o conceito de dificuldade do retorno venoso, né, de dificuldade de chegada do sangue arterial, de formação de edema, né, a própria lesão continuada, ou seja, por exemplo, o cara tem uma fratura. Alinhar esse membro precocemente previne a síndrome compartimental. Por quê? Porque você alinha, estabiliza, o dano não fica se perpetuando, então a agressão ela é menor, né? Então, se você trata de maneira eficaz, rapidamente, alinha aquele membro, né? Faz uma estabilização, mesmo que provisória, mediante fixação externa, né? Raciocina ali conforme a classificação de Bustilo, por exemplo, faz uma fasciotomia profilática, com certeza você vai prevenir, né, que foi a pergunta dela, que aconteça a síndrome compartimental. Hoje a gente sabe que elevar o membro, né, colocar compressa gelada, isso é muito discutível, tem alguns autores que já dizem que isso não deve ser feito. É muito melhor você empreender os seus esforços no sentido de melhorar os parâmetros hemodinâmicos desse paciente para que ele tenha uma circulação sanguínea eficaz, o paciente não esteja chocado, por exemplo. Então tem que ter, e aí muitas vezes entra a questão conjunta, né? Dificilmente o ortopedista ele vai estar manejando isso. Eu tenho colegas que manejam, entendeu? Eu tenho colegas ortopedistas, eu inclusive sempre dou palpite, entendeu? Os ortopedistas metidos a médico, né? Mas você tem que manejar, fazer com que esse paciente tenha bons parâmetros hemodinâmicos, mantenha uma boa cabeça de pressão, alinhe precocemente o membro, né? Isso tudo, com certeza, é muito mais eficaz do que, por exemplo, botar a perna para o alto, botar pacote de gelo. Isso daí é arcaico, hoje até em alguns autores até é proscrito a elevação do membro e o gelo. Doutor Felipe, obrigada por esclarecer nossas dúvidas, foi muito proveitoso. Agora a Isabela vai entrar aí para falar mais algumas coisinhas. Ok, obrigado, Poliano. Muito boas as perguntas.
Pessoal, primeiramente eu quero falar que a gente vai estar mandando agora o formulário de presença nos comentários, tá? E também está na descrição do vídeo. Primeiramente, né, reforçando, eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Felipe Jader por ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. A aula foi excelente, tá? Vocês podem seguir ele no Instagram, baixar o e-book dele, que é excelente, eu recomendo muito, tá? E também seguir a gente para outros eventos. Eu quero agradecer e falar aqui outra coisa, que vocês perguntaram sobre as palavras-chave para colocar no formulário. Então, quem perdeu a primeira palavra-chave, eu vou falar agora. A primeira é a fratura, viu? Então, tem as opções. Na primeira palavra-chave, para você pegar a presença, escolha a palavra fratura. E na segunda, fíbula. E aí vocês conseguem pegar a presença de vocês. O certificado, ele vai ser disponibilizado, a gente tem até 60 dias para disponibilizar ele, tá? Eu quero agradecer a participação de cada um, agradecer a parceria da Laosse, que ajudou muito a gente, né? Ajudou muito a Lature. Quero agradecer cada integrante da Lature também. A participação, novamente, quero agradecer a participação da Lamurge e da Laname, da Faculdade Unicerrado, tá? E essas são as nossas considerações finais. Você tem mais alguma coisa para dizer? Então, novamente agradecer a todos, né, todos os envolvidos, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a faculdade, ela peca muito em determinadas áreas, pelo menos a minha graduação pecou, e a gente acaba tendo que correr atrás por fora, né, para suprir essas deficiências. Uma delas é a ortopedia, né, só quando a gente se depara com esses casos e a gente percebe a complexidade, né, vocês viram aí que eu tentei falar rápido, são vários temas, muita coisa eu falei bem superficial mesmo, e inclusive peço perdão se eu tiver embolado algum conceito, trocado alguma palavra, né, o dia foi longo hoje, chega no fim do dia você já está cansado, cabeça quente, mas espero que todos tenham entendido a ideia principal do raciocínio ortopédico, como que ele é feito, né, aqueles itens-chave onde tem que chamar a atenção até para a gente praticar uma medicina defensiva mesmo, e também para poder, é claro, que é o nosso foco sempre, dar o melhor para o paciente. Então, agradeço novamente a todos, fico muito honrado de ver que em alguns momentos nós tivemos até mais do que 100 pessoas, né, assistindo ao vivo. Achei muito bacana a iniciativa, estou à disposição se quiserem falar aí de novos temas, eu gosto de falar, deu para perceber, né, então, só o meu muito obrigado mesmo a todos, para poder encerrar aí. A gente quer